Aleluia, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, o capítulo é o 53. Já foi lido aqui nessa noite. Vamos ler novamente. Agradeço a Deus, porque você veio nesse lugar. A minha oração nesse momento é que você dedique os próximos minutos a prestar muita atenção na palavra de Deus. Isaías 53, do 1 ao 11, a versão que eu vou usar está ali no Data Show, se você quiser acompanhar ali. Diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu, falando agora de Jesus, uma profecia que fala de Jesus. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Jesus não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele foi um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Mas ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas Jesus foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Quanto a nós, estávamos qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, Jesus foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, que fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da nossa transgressão. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Amém. Tome seu assento. Eu gostaria que você falasse algo para a pessoa que está do seu lado. Gostaria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado: não converse comigo agora, eu quero ouvir o que vai ser dito ali. Não converse comigo agora. Diz aí para a pessoa. Diz para ela assim: olha, depois do culto você fala o que você quiser, mas deixa eu ouvir o que vai ser dito ali, por favor. Por favor. Quando eu olho para esse texto sagrado, a gente olha e percebe claramente que trata-se de uma profecia messiânica. O que é a profecia messiânica? É uma profecia falada antes mesmo de que Jesus viesse ao mundo. Isaías profetizou o que lemos aqui. Esse capítulo, como eu quis enfatizar, colocando o nome de Jesus no meio, ele deixa bem claro, muito claro, que esse texto diz respeito única e exclusivamente à pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente começa a ler esse texto, como lemos aqui, vocês acompanharam, a gente começa a perceber um assunto muito importante: a substituição. Por isso foi colocado esse tema ali no Data Show, para você fixar bem isso. Jesus, ele foi, ele sempre será o nosso único substituto.
o assunto principal no texto sagrado é substituição. Vou dar um exemplo para vocês perceberem o que eu estou dizendo. O texto diz assim, no versículo 4. Tomou ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. De quem era a enfermidade? Nós. De quem eram as doenças? Nós. Porque ele tomou sobre si. Porque ele puxou isso para si. Porque ele decidiu ser o nosso substituto. Quando a gente olha o versículo seguinte, o 5, ele diz: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Observem, ele puxou para ele aquilo que era seu. Ele puxou para ele aquilo que era meu. Quando diz que quando fala de transgressão, de iniquidade, de ferida, ele está dizendo, era de vocês, mas ele tomou sobre si. Ou seja, aquilo que nós deveríamos sofrer, aquilo que nós deveríamos passar pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, pelas feridas, ele tomou sobre si. Ele então nos substituiu. Ele nos substituiu sem que a gente merecesse. Ele nos substituiu sem que a gente pedisse. Porque o amor de Deus, ele não responde ao nosso amor. O amor de Deus, ele sai, ele é próprio, vem dele. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, para Deus te amar, não precisa que você o ame. Deu para entender isso? Vou repetir isso para você. Para Deus te amar, Deus não precisa que você o ame. O que isso significa? Que independente do que você pense de Deus, independente do que você pense de Jesus hoje, aqui, dentro desse culto, nessa noite, Ele ama você. Ele ama você. Ele amou tanto você, que Ele decidiu te substituir, tomar sobre si o nosso castigo. Percebemos isso claramente nas Escrituras. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, revelam esse Cristo que nos substitui. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15:3, ele diz: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então a palavra revela um Cristo que morre pelos nossos pecados, sem que nós fôssemos merecedores. Quem está entendendo isso, diga amém. Redobre sua atenção, olhe para mim. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente entende, a gente vê um Jesus que é apresentado então como o nosso substituto absoluto. E é esse Cristo, o Cristo substituto, o Cristo que nos substituiu, que eu quero revelar para você aqui nessa noite. Por isso, a importância de você ouvir o que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer aqui pode mudar a sua vida para sempre, dependendo do teu nível de compreensão. A gente só compreende aquilo que a gente entende, a gente só entende aquilo que a gente escuta, a gente só escuta naquilo que a gente presta atenção. Amém? Então preste atenção em mim, para que você compreenda, para que você escute, para que você mude, para que a sua vida seja completamente transformada no dia de hoje. Quando a gente olha então para a palavra de Deus, a gente entende então que esse tema, Jesus, nosso único substituto, nada mais é do que a mensagem da cruz. Mas a mensagem da cruz, Paulo escrevendo, ele diz em 1 Coríntios 1,18, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Ou seja, se você não entender o que eu estou dizendo aqui, você vai sair por aquela porta no final desse culto e vai dizer assim: gente, essa igreja é igreja de gente louca. Por quê? Porque a palavra da cruz é loucura, mas somente para os que perecem. Quem é que perece? Quem não entende, quem não compreende, quem não tem a compreensão da profundidade do que é a palavra de Deus.
E aí, para competir com esse entendimento, Paulo diz: mas para nós, os que fomos salvos, os que fomos alcançados por esse entendimento, a palavra é poder de Deus. O poder de Deus, ele transforma qualquer um. O poder de Deus transforma qualquer vida. O poder de Deus pode transformar a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, os seus relacionamentos. O poder de Deus pode transformar qualquer coisa. Quem aqui já foi transformado pelo poder de Deus, diga glória a Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a gente percebe um Cristo que está nos substituindo, que está tomando sobre ele os nossos pecados. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, o homem peca, o homem erra, o homem se rebela contra Deus, o homem quer ser Deus, então come do fruto que lhe era proibido, e depois de comerem, então o Senhor vem e eles percebem que estão nus, ou seja, a inocência foi embora, o pecado havia entrado. Deus se aproxima deles, e Deus lhes dá uma palavra profética. O que é uma palavra profética? Algo que aconteceria. Então o Senhor diz em Gênesis 3,15: e porém inimizade entre ti e a mulher, falando com a serpente. E ele diz: e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Observe que a palavra profética é clara. Deus está dizendo para Satanás: você vai ferir o calcanhar de um que será nascido da mulher, mas esse que você ferir o calcanhar te ferirá a cabeça, te esmagará a cabeça. A cruz de Cristo, o que Jesus morreu, o que Jesus padeceu na cruz, foi a ferida do calcanhar. Mas Satanás, quando Jesus ressuscitou, teve sua cabeça esmagada pelo poder que há no sangue de Jesus. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, a gente percebe que quando eles percebem que estão nus, eles fazem folhas de figueira para esconder a sua nudez. Mas a folha de figueira, eles cozinham essas folhas e usam como aventais. Mas a folha de figueira, ela esconde o pecado do homem, a sua vergonha, a sua nudez, a sua falta de compreensão de Deus, por um período curto, porque logo se seca e se esfarela. Deus então vem e faz roupa de pele de animais para Adão e Eva, para que a vergonha do homem e da mulher, para que o pecado do homem e da mulher fossem cobertos, Deus faz roupas de peles de animais. O que isso significa, pastor? Que Deus matou um animal para fazer uma roupa para Adão e Eva esconderem o seu pecado. O que isso significa, pastor? Nos revela ali, naquele momento, de que alguém tinha que morrer para que o pecado fosse coberto. Uma figura clara de Jesus Cristo, que morreu para cobrir uma multidão de pecados, inclusive o meu e o seu nessa noite. Por isso ele tinha que morrer. Deus começa então a revelar essa necessidade de substituição. Quando a gente chega em Abraão no capítulo 22 de Gênesis está levando seu filho Isaque para ser sacrificado. Ele está subindo ao monte Moriá e Isaque diz: papai, eu estou vendo a lenha, está tudo certo. Papai, eu estou vendo fogo para o sacrifício, está tudo certo. Papai, eu estou vendo o cutelo para nós imolarmos o sacrifício, está tudo certo. Mas tem uma coisa, papai, eu não estou vendo o sacrifício. Abraão olha para Isaque e diz: Deus proverá para si um cordeiro. Deus vai prover. Eu não tenho ele aqui agora, mas virá um cordeiro que morrerá no seu lugar, Isaque. Eles sobem então ao monte Moriá, eles fazem ali o altar, e Deus brada dizendo para Abraão: não é Isaque que morre hoje, quem morre é um cordeiro que está atrás de ti. Então Abraão olha e se alegra. João capítulo 8 diz que ele se alegrou quando viu o dia de Jesus. Então ele pega o cordeiro, quem ia morrer? Isaque. Ele pega o cordeiro, mata o cordeiro, e o cordeiro morre no lugar de Isaque. Você sabe por quê? Porque Jesus, quando se aproxima do local de batismo, João Batista olha para ele
e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Deus proveu. Que Cordeiro é esse? O Cordeiro puro, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro santo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele morreu no seu lugar para que você tivesse vida nessa noite. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Quando a gente olha, eu estava em Gênesis, quando a gente vai para Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, na matança dos primogênitos, então Deus dá uma ordem ao povo. Deus diz: matem um cordeiro, cada um por família. Peguem o sangue do cordeiro e passem nos umbrais da porta. Onde a morte passar, onde o anjo da morte passar e ver o sinal do sangue do cordeiro que foi morto na porta, ele não entrará ali. Por quê? Porque o cordeiro foi morto no lugar do filho primogênito. Ou seja, naquela noite quem morreria eram os filhos primogênitos. Mas um cordeiro foi morto no lugar do filho primogênito. E onde eles tomaram posse daquele sangue e passaram nos umbrais da porta, não houve morte. Por quê? Porque o cordeiro morreu no seu lugar. O que eu quero dizer para você, que nessa noite você pode se apropriar espiritualmente falando do sangue do cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, passar nos umbrais da tua porta, e Satanás não entrará dentro da tua casa, porque o sangue do cordeiro vai te cobrir. Meu Deus, que coisa mais gloriosa! A palavra de Deus é poder para todo aquele que crê. Quem crê no que eu estou pregando aqui, diga amém. O cordeiro foi morto. Por quê? Porque era uma figura daquilo que havia de vir. 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Versículo 19. Mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro, incontaminado e imaculado. Que sangue é esse? O sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Você está sentindo o poder desse sangue? Você está sentindo o poder disso? Se você está aqui e isso está começando a te incomodar de alguma forma, fique tranquilo, é porque o sangue de Jesus vai te cobrir nessa noite. Aleluia. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 5,7, ele diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele morreu no nosso lugar. Ele era, no Velho Testamento, uma figura, uma sombra. As pessoas não entendiam. Mas no Novo Testamento ficou claro como a luz do sol. Aí talvez você me pergunte nessa noite: mas por que Jesus tem que me substituir? Eu sou responsável por mim mesmo. Primeira coisa, Jesus precisa te substituir. Jesus veio para te substituir, porque a Bíblia revela a sua incapacidade de alcançar o céu. Você jamais vai para o céu por conta própria. Você jamais alcançará a salvação sozinho. Só existe uma coisa que te leva para o céu: o sacrifício de Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia revela essa incapacidade nossa. Por mais que eu queira, eu não posso salvar nenhum de vocês. Por mais que eu queira, eu não tenho poder para salvar ninguém aqui, gente. A Bíblia diz no Salmo 49, 7 e 8, que diz assim: homem algum pode pagar o preço ou remir o seu irmão, e pagar a Deus o preço da sua vida, porque a sua vida não tem preço. A sua vida é um preço incalculável e impagável. Por quê? Ele diz no versículo 8 do Salmo 49, o resgate de uma vida não tem preço, e não há pagamento que possa ser feito por uma alma. Não existe. Não há nada que eu faça que eu vou pagar a tua entrada no céu. Eu posso passar 10 anos orando de joelho. Eu posso subir quantas escadarias for. Eu posso acender quantas velas eu quiser. Não consigo salvar a sua vida. Por quê? Porque o preço é muito alto. Então Deus manda o seu Filho Jesus para morrer na cruz e pagar a sua dívida. Só Ele conseguiu pagar o preço da sua alma, através do seu sacrifício.
Só ele teve a capacidade, só ele poderia pagar o preço perfeito. Ele era imaculado, ele era incontaminado, nele não foi achado pecado, era um sacrifício absolutamente perfeito. Ninguém consegue salvar a si mesmo. Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Ezequiel 18,4 diz: a alma que pecar certamente morrerá. Todos nós estamos com um documento pronto, assinado por Satanás para a morte eterna, morte espiritual eterna. Mas Jesus tomou esse documento da mão de Satanás, colocou o seu sangue na mesa e diz: eu pago o preço por eles, me dá cá que vai ser meu. Ele rasga o documento que estava na mão de Satanás, joga ao alto. Por quê? Porque ele não te vende para mais ninguém. Ele morreu por ti, ele te amou, ele pagou um preço glorioso pela sua alma. Quem está sentindo o poder dessa palavra, diga amém. Recebemos então no Velho Testamento a promessa de que viria alguém por aí. Viria alguém por aí. Por quê? Porque nasceria da semente da mulher. Viria alguém que Isaías profetizou dizendo que Deus disse, maravilhou-se de que não houvesse intercessor na terra. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Qual é o braço de Deus? Jesus Cristo de Nazaré. E a sua própria justiça o susteve. Pois ele, Jesus, vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Jesus colocou uma couraça da justiça e o capacete da salvação na cabeça. Em Efésios, no Novo Testamento, capítulo 6, Paulo escreveu: nós agora podemos vestir a couraça da justiça e o capacete da salvação, porque ele alcançou isso para nós. Tudo isso ele alcançou para nós. A vontade de Deus é que todos se salvem. 1 Coríntios capítulo 2, 4 e 5 diz assim: que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que verdade? Aí ele vai continuar dizendo: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Vou repetir isso para você. Há um só Deus. Não confunda, não fique se enganando. Não existem outro Deus como o nosso Deus. Existem deuses com letra minúscula, mas existe um só Deus. E só existe uma forma de ter acesso a esse Deus. Não é o que estou falando, é a Bíblia. E Paulo escrevendo diz: um só intermediador, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Só Jesus. Por quê? Porque foi ele que morreu no meu e no seu lugar. Quantos podem agradecer a Deus porque um dia ele morreu por nós? Chegou agora a hora de cumprir o propósito de Deus na terra. Então Paulo, escrevendo aos Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Jesus, cheio de graça e de verdade. João 1,14 diz que quando ele se fez, quando ele nasceu, a Bíblia diz, João 1,14, o verbo, a palavra, a promessa, se fez carne e habitou entre nós, e nós começamos a ver a sua glória. A glória de quem? De Jesus. Cheio do quê? Cheio de graça e de verdade. Jesus veio para, com perfeição, nos substituir. Todos nós que nascemos de Adão, a matriz da raça humana, todos que nascemos de Adão, tivemos por herança a sua natureza caída, a sua natureza pecaminosa. Então todos que nascem de Adão têm a sua natureza pecaminosa. Por isso a promessa era: o que nascer da semente da mulher, não da semente do homem, mas da mulher,
Porque se Jesus nascesse da semente do homem, teria natureza pecaminosa. Mas o anjo Gabriel chegou aquele dia diante de Maria e disse: tu conceberás e darás à luz a um menino, o seu nome se chamará Jesus, e ele salvará muitos. E aí ela diz: como se dará isso? E ele diz: tu conceberás do Espírito Santo. Jesus não nasceu de semente de homem, Jesus nasceu do Espírito Santo, por isso ele era imaculado, por isso ele não tinha pecado, por isso ele era perfeito, o sacrifício perfeito para morrer por nós. Ele não nasceu de homem, ele nasceu do Espírito Santo. Ele veio para nos substituir uma vez por todas. Eu gosto muito do texto de Gálatas 3, o versículo é o 13 e o 14, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, substituição. E continua dizendo: ora, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz, num madeiro. E ele vai mais longe dizendo: porque para que a bênção de Abraão chegasse a nós por Jesus Cristo, e para que pela nossa fé, ou pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Eu acho isso maravilhoso, porque Jesus morreu em nosso lugar, mas ele não morreu, ele não apenas nos substituiu, ele trocou de lugar com a gente. Isso é diferente. Ele assumiu o nosso pecado, e nós, ele diz: assuma a minha glória, assuma a minha posição de filho. Nós vamos trocar aqui. Eu não vou apenas morrer no seu lugar, eu não vou apenas levar sobre mim todo o seu pecado, mas eu quero que você tome o meu lugar. Em que sentido? Eu sou filho de Deus, você será chamado filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus, você será co-herdeiro comigo. Tudo, o capacete da salvação entrará na sua cabeça. A couraça da justiça que está sobre mim, eu quero dividir com você. Ele diz: todo o poder do Pai me deu. Mas ele diz: eu divido isso com vocês. Eis que vos dou poder. Isso é maravilhoso. É quase que uma loucura mesmo. Eu quase concordo com quem acha isso uma loucura. Porque, gente, parem para pensar, que Deus é esse? A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco nisso, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse que não desiste de você? Que amor é esse que, apesar de todas as tuas falhas, apesar de todos os teus erros, apesar de todos os teus pecados escondidos, apesar de toda a tua imundícia, apesar de tudo aquilo que você carrega com o peso do pecado, apesar de tudo isso, que Deus é esse que está aqui nessa noite dizendo: apesar de tudo, eu morri por você, eu amo você, eu quero te levar para o céu, me aceite nessa noite. É difícil de alcançar mesmo, mas quando se alcança, vira uma dinamite. O poder de Deus, do grego dínamos, dinamite, o poder de Deus, a dinamite de Deus. O Evangelho é a dinamite de Deus para todo aquele que crê no Senhor Jesus. A substituição não é apenas trocar de lugar conosco. A substituição é Jesus assumindo a nossa culpa. A substituição nos faz ser como Ele. Oh, que coisa gloriosa. A substituição é o centro do Evangelho. A substituição é a maior expressão do amor de Deus. Oh, que coisa gloriosa. Sabe o que Ele está dizendo para você? Você está cansado da vida que você leva. Você está cansado de tentar ser feliz e não consegue. Você está cansado de sentir esse vazio dentro do seu peito que você tenta preencher com tantas coisas. Você está cansado. Ele diz para você nessa noite: troca comigo. Eu levo o teu fardo. Troque pelo meu, que é leve, que é suave. Saia daqui nessa noite comigo, porque eu quero substituir você. Meu Deus, que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Quando entendemos a substituição, então a gente começa a viver uma nova perspectiva de quem somos diante de Deus.
Eu acho interessante porque as pessoas passam a vida toda debaixo da culpa de algo que aconteceu no passado. As pessoas carregam essa culpa e levam para o túmulo por coisas que aconteceram no passado. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os nossos pecados foram todos perdoados por Jesus. Deixa Ele te substituir em nome de Jesus. A Bíblia diz em Isaías 1,18 que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã pura. O Senhor quer pegar os teus pecados que te perseguem, os teus pecados que te tormentam, e Ele quer lançar no mar do esquecimento e dizer: eu te perdoei, eu morri por ti, eu paguei o preço pelos teus pecados. Irmãos, entendam isso. Quando nós reconhecemos esse Cristo que é o nosso substituto, Romanos 8,1 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deixe Jesus tomar o seu lugar nessa noite. Ele morreu por isso. Ele morreu para isso. Não saia daqui do jeito que você entrou. Pastor, o que é estar em Cristo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo se divide, ou a gente percebe que estar em Cristo é agirmos pela fé. A fé, no âmbito da salvação, está dividida em 3 partes. Preste bem atenção, porque eu quero ser bem rápido. A primeira parte da fé, que nos leva a estar em Cristo, chama-se identificação. Eu quero que você repita isso comigo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que é? A primeira raiz dessa fé salvífica é a identificação. O que é isso? É me identificar com o sacrifício. A primeira coisa é você entender que era para você morrer, que o pecado era seu e que a cruz era para você. Então você tem que se identificar com isso. Você tem que perceber isso. Eu entendo então que quando, me identificando com isso, que quando Ele morreu, eu também morri. Eu entendo então que quando Ele morreu, eu também morri. Morri para quê? Para os meus pecados e delitos. Aleluia, e glorificado a Deus por isso. Ele estava no meu lugar. João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele não, mas tenha. Quem já viveu isso, diga glória a Deus. Que coisa gloriosa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que amor é esse? Você jamais foi merecedor desse amor, mas Ele amou mesmo assim, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus, comigo nessa noite, levante a mão e diga glória a Deus, eu creio. Essa fé salvífica nos faz crer. Crer, o que é crer? Crer é reconhecer o que Ele fez com nós. Quando a tua fé te leva a identificar-se com aquilo que Ele fez, você começa a perceber. Então a gente entende na identificação que eu não preciso pagar pelos meus pecados, porque Ele pagou um alto preço por eles. Não deixe o diabo te enganar. Aquilo que Ele fez em meu lugar. Conseguiu se identificar? Quem conseguiu se identificar com isso? Deu para entender isso? E aí, só quem consegue se identificar vai para o segundo passo da fé.
salvífica. Se o primeiro é identificação, o segundo é apropriação. Então, se eu entendo que ele morreu, se eu entendo que ele morreu no meu lugar, eu não vou ficar aqui lamentando, mas eu vou me apropriar daquilo que ele conquistou na cruz por mim. Olha que coisa, é forte. Você se apropria, você se apropria. Paulo escrevendo em 1 Timóteo 6,12 diz assim: milita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado. Nessa noite Deus está te chamando, vem para a vida eterna. Vem se apropriar da vida eterna. Vem se apossar daquilo que eu fiz por você na cruz. Vem, Jesus te chama nessa noite. Se por um lado nós temos a identificação, se por outro nós temos a apropriação, finalmente nós temos a confissão. A confissão é fruto das outras duas. Primeiro, da identificação, me identifiquei. Segundo, da apropriação. E terceiro, então, gera em mim uma confissão. Quando confesso os meus pecados, reconhecendo aquilo que Ele fez por mim, passo então a viver uma nova condição de vida. Um dia eu estava sentado igual você está aí hoje. Eu não entendi essas coisas. Então o pastor que estava pregando naquela noite começou a falar, e eu comecei a entender. Eu achava que negócio de Bíblia era coisa para gente louca mesmo. Eu assisti inúmeros cultos. Eu participei de inúmeras reuniões religiosas. Inúmeras. Mas tinha uma mente bloqueada. A minha mente estava na escuridão. Eu não compreendia. Até que um dia eu me identifiquei. Eu olhei e disse: mas espera aí. Por que Jesus fez isso por mim? Comecei a me identificar. Por que Ele morreu por mim, sendo que eu sou responsável pelos meus próprios atos? Por que então que Deus largou o seu trono de glória e veio andar por essa terra para sofrer a minha morte, morrer na cruz, para me levar para o céu? Por quê? Por quê? Por quê? Descobri então, num estralar dentro do meu cérebro, uma coisa óbvia: porque Ele me amou. Então eu me senti tão amado, mas eu me senti tão amado, que todos os meus medos, que todas as minhas angústias, que todas as minhas tristezas começaram a sair de dentro de mim, que todas as minhas tentativas frustrantes de tentar encher o vazio que tinha dentro de mim, agora foram jogadas para fora, e eu comecei a ser cheio desse amor. Eu comecei a compreender, eu comecei a entender, e eu comecei a me identificar. Então, o pastor disse: quem quer receber essa oração? E começou a me dar um negócio aqui dentro. Eu fiquei coisado. Falei: eu vou, não vou. Quando eu vi, eu comecei a dar os primeiros passos. Eu não dei os primeiros passos para que você me visse. Eu não dei os primeiros passos por causa dos meus pecados. Eu não dei nem meus primeiros passos por causa do sacrifício. Eu dei os meus primeiros passos por causa do amor dele. Eu disse: eu não mereço, mas se tu está me chamando, eu estou indo. Então eu vim, e quando eu cheguei à frente, a minha única coisa que eu disse é: eu quero viver isso aí. Mal sabia eu que eu estava me apropriando daquilo. Então eu me apropriei daquilo que Deus conquistou para mim gratuitamente na cruz. E quando eu me apropriei daquilo, então eu comecei a confessar. O que eu confessei? Eu comecei a dizer: eu confesso que realmente, agora eu entendo. Eu não sou nada diante desse amor. Realmente eu sou um pecador. Realmente não exista nada que eu faça para merecer isso. Tu me ama, tu me ama, tu me ama. E eu comecei então a me esconder, a sentir isso. A impressão que eu tinha é que antes eu estava à vista do mundo,
Mas de repente eu comecei a me sentir escondido. E Paulo sabe o que eu senti, porque ele escreveu em Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos para os pecados, e a vossa vida está escondida em Deus. É como se Jesus me pegasse na mão, como esse pequeno lenço aqui, e Jesus me escondesse na sua mão. Primeiro eu quero lhe dizer que não é uma mão qualquer, porque ela tem a marca dos pregos. Não é uma mão qualquer. Então ele me escondeu tão bem escondido, que quando Deus olha para mim, Ele não consegue enxergar os meus pecados, mas só o sangue de Jesus me cobrindo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele me escondeu tanto, que para me achar, você tem que achar Ele. O Senhor quer te esconder nessa noite. O Senhor quer te guardar nessa noite. O Senhor quer te colocar junto ao peito nessa noite e dizer: foi por isso que eu morri. Lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de ti. Você começa a sentir agora um desejo de viver isso? Não é possível que você não sinta esse desejo. Pastor, eu tenho vergonha. Romanos 1:16-17. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele vai dizer um pouco mais adiante: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como diz a Escritura, o justo viverá pela fé. Sabe o que eu quero te dizer? Tá, se eu aceitar esse Jesus, o que vai acontecer amanhã? Tenha fé para hoje. Amanhã você vai ter uma fé diferente. De fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Quero repetir isso com você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Pastor, quem pagou o preço? O sangue de Jesus na cruz. Pastor, o que eu preciso? Nada além do sangue. Pastor, o que eu faço? Se aproprie do preço na cruz, o sangue derramado, porque Ele é o teu substituto. Olha que diferente que fica agora a leitura. Vou ler alguns versículos, preste atenção. Mas Ele foi transpassado por causa... Eu vou colocar isso na primeira pessoa. Jesus foi transpassado por causa do meu pecado. Jesus foi esmagado por causa da minha iniquidade. O castigo que me trouxe a paz, estava sobre Ele. Pelas feridas dele eu fui curado. Todos nós, olha aí o que a gente faz. Todos nós, qual ovelhas, nos desviamos e cada um voltou para o seu próprio caminho. Qual é o teu caminho? Você tem o teu emprego, você tem a tua casa, você tem os teus amigos, você tem os teus afazeres, você tem a sua profissão. Cada um voltou para os seus próprios caminhos e se esqueceu do que ele fez. Mas ele continua dizendo: ele foi oprimido e ele foi afligido, mas ele não abriu a boca. Como ovelha muda, foi levada para o matador. Por que ele não abriu a boca? Porque não era ele, era eu. Era a minha incapacidade de dizer sim para ele. Era a minha incapacidade de me render a ele. E se ele estava no meu lugar, ele foi como eu, como uma ovelha muda. Ele não abriu a boca diante
dos seus tosquiadores. Como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro. E eu olho para isso e eu fico doido, porque eu penso, era para eu ter sido levado, era eu que merecia, mas ele foi levado como um cordeiro para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. Eu vou te fazer um convite, mas eu não vou te fazer um convite para você vir para o matadouro. Ele foi para o matadouro. Por isso eu quero te fazer um convite. Um convite bem simples. Porque o que ele fez não pode ser vendido como um tomate na feira. Você tem que valorizar o que ele fez. O meu convite nessa noite é: preste bem atenção. Preste bem atenção. Um pouquinho mais baixo, só mais um pouquinho. Preste bem atenção. O Senhor te chama nessa noite a se identificar com o que ele fez, a reconhecer as tuas iniquidades e a vir à frente. A única coisa que pode te prender aí é o orgulho de dizer: eu não preciso, eu não me importo, eu não ligo. Mas nessa noite ele te trouxe aqui através do seu Santo Espírito para você ouvir esta palavra. Existe uma guerra no mundo espiritual para que você não compreendesse o que eu disse, mas você compreendeu. Você não é bobo, você é inteligentíssimo, você compreendeu. Então o Senhor te chama nessa noite apenas para você se apropriar, apenas para você se identificar, apenas para você se entregar para Ele, apenas para você compreender o que Ele fez e quem você é. Por isso nessa noite a porta está aberta e eu quero fazer um convite para você. Faça como eu fiz naquela noite. Eu saí de onde eu estava e eu vim até a frente. E quando eu cheguei aqui à frente, eu curvei a minha cabeça e eu disse: Jesus, eu não sei o que vai acontecer depois, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas hoje eu tenho fé para dizer que eu aceito o teu sacrifício na cruz do Calvário por mim. Eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã, nem o que vai acontecer, mas hoje a minha fé é só para isso. Eu só tenho fé para conseguir chegar aqui e dizer para ti que eu quero me apropriar daquilo que tu fez, dizer para ti que eu quero passar o sangue nos umbrais da porta da minha família. Eu não aguento mais o que está acontecendo dentro da minha casa, eu não aguento mais o que está acontecendo no meu casamento, e a bem da verdade eu não aguento mais o que está acontecendo na minha vida. Eu preciso que Jesus me substitua, e então a sua vida mudará para sempre. Então eu gostaria de convidar alguém que quisesse vir aqui receber essa oração. Vem à frente. Aleluia. 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 Eu quero que você provoque aí a pessoa que está do seu lado.
E diga, olha, você quer ir lá na frente? Eu posso ir com você. O Senhor tem uma obra linda para realizar na sua vida. Quero que você provoque. Ah, pastor, não tem ninguém no meu lado. No meu lado aqui está tudo certo. Mas às vezes você quer sair de onde você está e fazer um convite para alguém. Olha, Jesus tem um plano lindo para você. Amém? Vou te dar aí 1 minuto. Convide alguém. Aleluia. Você é capaz de chamar alguém? Brancos como a neve, secos povos, amigos de Deus. Aleluia, vamos lá. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você que está aí. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Ele está dizendo, vamos trocar. O Senhor te chama. Não saia daqui para os seus pecados. O Senhor te chama. Aleluia. Que coisa mais gloriosa ver isso aqui. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Vamos orar por eles. Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Senhor, pela vida desse teu filho. Deus te abençoe. Quero te agradecer, Senhor, porque Tu nunca perdeu de vista. Tu cuidou, Tu livrou da morte tantas vezes, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, porque Tu é aquele que cuida. Tu é aquele que trouxe aqui nessa noite. Tu é aquele que tira todas. Tu é aquele que tira todas as iniquidades. Tu é aquele que sara todas as enfermidades. Jesus, Tu é aquele que abraça. Tu é aquele que diz, eu estou contigo. Eu te escolhi no ventre. O que eu tenho contigo é grandioso. Tu é meu. Tu é aquele, Senhor, que mexe, Senhor, na iniquidade. Tu é aquele que despedaça a corrente. Tu é aquele, Senhor, que faz novo. Tu é aquele que guarda. Tu é aquele que limpa. Tu é aquele que guarda. Tu é aquele que cuida. Senhor, Tu nunca, Senhor, Tu nunca esqueceu um só momento. Meu Deus. Meu Deus. Quantas vezes, Jesus, quantas vezes o diabo pediu e Tu disse, é minha. Meu Deus. Tu é aquele que quebra o laço do passarinheiro. Tu é aquele que liberta.
Tu é aquele que traz, Tu é aquele que cuida, Tu é aquele que restaura as emoções, Tu é aquele que tira as tristezas da alma, meu Jesus. Tu é aquele que guarda, Tu é aquele que dá sabedoria no lar, Tu é aquele que restaura, Tu és, Senhor, aquele que cuida. Meu Deus. Gente, mas o que está acontecendo aqui é glorioso demais. Tu é aquele que livra, Tu é aquele que quebra a maldição, Tu é aquele que não permite que o diabo se apodere. Meu Deus. Oh, aleluia. Jesus, ela está aqui de novo mais uma vez, pelo simples fato de que lá no fundo ela te ama com todas as forças. Ela veio mais uma vez, Senhor, porque apesar de Satanás se levantar contra, amarrar, ainda assim ela te ama. Oh, como ela te ama, Jesus. Então hoje mais uma vez ela se rende a esse amor. Mas eu repreendo pelo poder que há no teu sangue todo laço, toda flecha, todo o arco, todo o carro. Eu repreendo toda a obra preparada. Eu repreendo pelo poder que há no teu sangue, para que ela seja livre nessa noite para te adorar. Jesus, em nome do teu filho amado. Irmãos, não estou com a menor pressa. Quem quiser vai orando comigo aí. Quem sabe o que está acontecendo comigo vai orando aí. Senhor, em nome de Jesus, está aqui, Senhor, escolhida desde o ventre, uma amada, tão querida por Ti, que Tu cuida, que Tu guarda. Tu é aquele que desfaz todo o laço de Satanás. Tu é aquele que levanta. Meu Jesus, meu Jesus. Tu é aquele que cuida de todas as emoções. Tu é aquele que restaura. Meu Jesus, meu Deus. Vem aqui um pouquinho. Está aqui Jesus, cheio de feridas, cheio de tristezas, mas eu li na tua palavra que tu tomas feridas. Eu li na tua palavra que tu tomas tristezas. Meu Deus, tem uma obra tão linda, Jesus. Abraça nessa noite. Muda nessa noite. Transforma nessa noite. Faz um míssil nessa noite para Ti, Jesus. Meu Jesus. Aleluia. Jesus, eu só faço uma oração. Abençoa esse missionário, Senhor. Missionário das nações. Abençoa, Senhor, as Tuas filhas. Tira toda a angústia, Jesus. Meu Deus, tira toda a tristeza. Tira, Jesus. Levanta, restaura, muda. Meu Deus, dá entendimento, dá graça, dá sabedoria no lar. Meu Deus, levanta, Senhor. Quebra ele, Jesus. Faz tudo novo. Faz tudo novo. E depois que tu fizer novo, enche, Jesus, do teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Levanta, Jesus. Restaura, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Escreve, Jesus, o teu nome no livro da vida. Perdoa, Senhor, os pecados. Transforma, Senhor, para a glória do teu nome. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Eu quero que você dê a mão para alguém que está do seu lado, porque está acontecendo um negócio muito grande aqui. Vamos orar um pelos outros. Pai, em nome de Jesus, nessa noite reconhecemos que Tu morreu naquela cruz para escrever o nosso nome no livro da vida. Reconheço nessa noite que Tu é aquele que faz, que desfaz, que refaz. Eu reconheço nessa noite, Senhor, que a Tua glória é manifestada aqui, através da porta da salvação. Eu reconheço aqui, Senhor, que nessa noite está acontecendo o maior milagre na terra, quando uma alma se arrepende dos seus pecados. Senhor, nessa noite a Tua glória se manifesta no nosso meio. O Teu poder é derramado sobre as nossas vidas, porque Tu é o nosso único substituto. Tu tira nessa noite a tristeza e coloca alegria. Tu tira nessa noite a angústia e coloca o prazer. Tu tira nessa noite o pecado e coloca a graça. Tu tira nessa noite os desejos pecaminosos e coloca a Tua glória. Oh! Oh! Nada além do sangue. Diga comigo, nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue nessa noite. Levante sua mão para cá. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora que foi derramada aqui nessa noite, a comunhão do Espírito Santo, que é isso que você está sentindo dentro do seu coração, seja derramada em você hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e no domingo que vem. Você vai decidir voltar aqui, porque o Senhor vai te encher de novo. Quem recebe, diga junto comigo, o mais alto glória a Deus para Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez. Para o inferno estremecer. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimente seu irmão. Restauração 2018, o ano do crescimento.